Por isso que estufou o peito e disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quem falou isso? Estevão. Por que essa expressão do Estevão? Para morrer. Essa verdade tão grandiosa que o fez morrer. Por quê? Porque era a concepção cultural daquela época. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês, iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Irmãos, o Pai só habita naquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez, irmãos, somos nós, seres humanos. O verdadeiro templo do Pai está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Que tipo de casa, meus irmãos, que os homens querem construir para o Pai? Se foi o Pai que fez todas as coisas. Irmãos, o Pai não é servido por mãos de homens. No sistema religioso, as pessoas dizem que servem a Deus. Mas como assim, meus irmãos? O Pai não é servido por mãos de homens. Quem é esse Deus que o mundo inteiro está servindo? O Pai que não é. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, a porta larga na qual o Messias está dizendo, meus irmãos, são as religiões. As religiões é a porta larga. Muitos estão entrando na porta larga, ou seja, muitos estão seguindo religiões de homens, na qual nenhuma delas foi o Pai que fundou. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Irmãos, a porta estreita é o próprio Messias. Ele é a porta. Ele é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à vida eterna. Vejam, irmãos, o Messias disse: eu sou a porta na qual as ovelhas entram e elas saem e encontram pastagem. Quando o Messias diz isso, quer dizer o quê? Ele é a porta na qual as ovelhas entram e na hora que as ovelhas saem, elas seguem a verdadeira porta que é o Mestre. E são poucos que encontram a porta, ou seja, a porta estreita, porque o Messias, ele é a própria porta estreita. E são poucos que encontram o verdadeiro Mestre, que é o Messias Galileu. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Irmãos, as pessoas estão sendo teimosas e duras de entendimento. Elas estão preferindo as portas largas, a porta desses templos de pedra, essas religiões. Estão ignorando a verdadeira porta que é o Messias. E, irmãos, Espírito Santo é uma pombagira. O Espírito do Pai, ele é puro e não santo. Quando orares,
Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Irmãos, entra no aposento de vocês, ou seja, na mente de vocês. Fecham a porta, ou seja, a boca, e ore ao Pai. Fale com o Pai na sua mente. Aqui, irmãos, o apóstolo Estevão está dizendo que as pessoas receberam a lei, ou seja, os 10 mandamentos, através de anjos. Ou seja, foram anjos que entregaram para Moisés os 10 mandamentos. E aqui Estevão está dizendo que as pessoas não obedecem à lei, não obedecem os 10 mandamentos. Por quê, meus irmãos? Porque eles estão descumprindo os 10 mandamentos. Estão seguindo profetas, falsos profetas que mataram, roubaram, destruíram. E não estão seguindo nem o Messias e nem os verdadeiros profetas do Pai. Por isso que estufou o peito e disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quem falou isso? Estevão. Por que essa expressão do Estevão? Para morrer. Essa verdade tão grandiosa que o fez morrer. Por quê? Porque era a concepção cultural daquela época, de um Deus que só estava ali no templo. Como todo Deus pagão, que coitadinho não consegue sair da janela. Está lá dentro. As oferendas lá dentro, a orgia para ele lá dentro, o sacerdote fica lá dentro, a sacerdotisa fica lá dentro, o sangue fica lá dentro, o incenso fica lá dentro, Deus só fica lá dentro. Deus vem, recebe, fica coisa pequeno demais, é ou não é? Ô Deus pequeno. Professores queriam um Deus exclusivo, né? E aí fizeram igual às outras nações, né? Queriam um Deus exclusivo e no fim copiaram as outras nações com um Deus pequeno, né? Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.